Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar um assunto que aparece muito no nosso cotidiano e resolve grande parte dos nossos problemas, que é proporcionalidade e também a regra de 3. Primeiro a gente vai dar uma boa olhada sobre o que é proporcionalidade e como é que ela se aplica na regra de 3 simples, tudo bem? Então, não esqueça de anotar o que a gente vai ver aqui no seu caderno para futuras dúvidas, para que você consiga resolver sem problema as nossas questões. Tudo bem? Então vamos lá. Para começar, vamos falar de proporcionalidade. Proporcionalidade é bem simples da gente entender. A gente vai ter uma situação em que envolve duas frações e essas duas frações vai ter a mesma razão. Mas o que é a razão? Vamos já perceber. Eu tenho aqui a fração 2 sobre 5 e a fração 4 sobre 10. Será que elas são proporcionais? Têm a mesma razão? Como assim? Observa só, a gente pode analisar de algumas formas diferentes. Veja, eu tenho aqui 2 sobre 5, eu posso fazer a divisão de 2 por 5, que vai dar o número decimal 0,4. Eu também posso fazer a divisão do 4 por 10, que também vai dar 0,4. Veja só, que mesmo sendo frações diferentes, chegamos no mesmo valor decimal. Eu posso ainda fazer a simplificação do 4 sobre 10. Se eu dividir em cima por 2, embaixo também por 2, 4 dividido por 2 vai dar 2, 10 dividido por 2 vai dar 5, que é esse mesmo valor, certo? Então, são frações escritas de formas diferentes, mas têm o mesmo valor, então elas são proporcionais. Então eu posso, sem culpa nenhuma, sem peso nenhum na consciência, dizer que 2 sobre 5 é igual ao 4 sobre 10. Posso, com certeza. São números diferentes? São, mas o valor é o mesmo. Vamos ver uma situação onde a proporcionalidade está envolvida. Veja só. Em uma loja entram 10 pessoas a cada 2 minutos, certo? Em uma loja entram 10 pessoas a cada 2 minutos. Numa outra loja já entram 30 pessoas a cada 6 minutos. A pergunta é, qual loja que tem mais pessoas, que tem mais visitantes por minuto? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente pode montar a razão. Aqui no caso, eu posso montar a fração 10 sobre 2. Tá? A minha razão vai ser da quantidade de pessoas em relação à quantidade de minutos. Eu posso fazer assim, 10 sobre 2. A mesma coisa aqui do outro lado. Eu monto a razão da quantidade de pessoas em relação à quantidade de tempo. 30 sobre 6. Agora, como saber se essas frações são proporcionais ou não? Eu posso fazer a divisão. 10 dividido por 2 vai dar 5. Ou seja, se eu dividir a quantidade de pessoas pelos 2 minutos, eu vou ter então 5 pessoas por minuto entrando naquela loja. 5 pessoas por minuto. Aqui eu tenho 30 sobre 6. Se eu dividir 30 por 6, eu também vou chegar a 5 pessoas por minuto. Ou seja, independentemente de aqui entrar 10 ou aqui entrar 30, não significa que aqui tenha mais pessoas. Porque eu estou aumentando a quantidade de pessoas e também estou aumentando a quantidade de minutos. Então, em proporção, elas são iguais. Ou seja, eu posso simplesmente dizer que 10 sobre 2 é igual a 30 sobre 6. A gente conseguir compreender isso aqui é o primeiro passo para a gente resolver problemas que envolvem regra de 3. Tranquilo? Outra coisinha que a gente precisa lembrar e entender a diferença é dos seguintes termos.
são as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Qual a diferença entre elas? Na grandeza diretamente proporcionais, o nome já fala diretamente. Ou seja, se eu tenho uma grandeza que aumenta, a outra grandeza também tem que aumentar. Certo? Observa só. Seta para cima, seta para cima. Se uma grandeza diminui, a outra grandeza também tem que diminuir. Certo? Esse é o esquema. Grandezas diretamente proporcionais, uma aumenta junto com a outra. Ou então, uma diminui junto com a outra. Na grandeza inversamente proporcional, o nome já fala, inversamente, acontece o inverso. Ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra diminui. Se uma grandeza diminui, a outra aumenta, certo? Tem que acontecer o contrário. Na grandeza diretamente proporcional, o mesmo que acontece com um, não importa se aumenta ou diminui, tem que acontecer com a outra. Na grandeza inversamente proporcional, o que acontece com uma, com outra acontece o inverso. Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Vamos ver dois exemplos onde a gente vê cada um desses casos. Vamos lá. Vai aparecer aí na tela um problema para você e a gente vai analisar juntos. Acompanhe só. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é extrair os dados do problema. Tá? A gente está envolvendo dois tipos de grandezas. A quantidade de metros do tecido e o valor. Ok? Então a gente pode simplesmente montar uma tabelinha e depois a gente analisa o que está acontecendo com os valores. Observem só, o problema diz que para a quantidade de metros, que é 6, quanto que vai ser pago? 420. Aí o que a gente quer saber é, para 9 metros de tecido, quanto que vai ser pago? A informação não dá esse problema e é justamente o que ela quer saber. Quando a gente não tem algum valor, quando a gente não sabe, a gente vai chamar de quem? Do x. É isso aí. Então vamos analisar uma coisa. Com 6 metros, ela paga 420. Com 9 metros, observe só, do 6 para o 9, a gente está fazendo o quê? Aumentando, não é? Colocar uma seta aqui para cima. Ó. Aumentando. Do 6 para o 9 está aumentando. Se com 6 metros ela paga 420, ela pagando 9 metros, ela vai pagar mais ou vai pagar menos? Vai pagar mais, não é? Então aqui, ó, esse lado também aumenta. Observe só. Aqui aumenta a quantidade de metros e o valor que ela vai pagar também aumenta. Isso indica que é o quê? Que é uma grandeza diretamente proporcional. Entendeu? Uma aumenta e outra aumenta também. Se ela pagasse, por exemplo, vamos imaginar, 3 metros, o valor diminuiria, não é? Veja, diminuiu a quantidade de metros, também iria diminuir o preço que ela iria pagar. Isso envolve o que eu falei agora há pouco. Para a grandeza diretamente proporcional, o que acontece com uma, acontece com outra. Não importa se aumenta ou se diminui. Então, para resolver aqui, a gente pode montar em forma de fração basicamente do jeito que está aqui. Ó. A gente só vai montar uma igualdade, porque a gente já sabe que são grandezas proporcionais. Então, observem só. Vai ficar assim, ó, 6 sobre 9, tá? Só estou montando a fração, que é igual ao 420 sobre o x. Tranquilo? Agora, o que eu vou ter que fazer? Observe só esse esquema. Eu vou ter que multiplicar em forma de x, tá? Esse daqui multiplica com esse aqui e esse aqui multiplica com esse aqui, certo? E a gente vai deixar a igualdade. Ó. 6 vezes x, eu vou ter então 6x igual, ok? Multipliquei um com o outro e coloco igual. 9 vezes 420, quanto é que vai dar? Vamos ver só. 9 vezes 0 vai dar 0. 9 vezes 2 vai dar 8, que vai 1. 9 vezes 4 vai dar 36, com 1 vai dar 37. Agora observa só o que eu tenho. Uma equação do primeiro grau, não é? E isso a gente já sabe resolver. Então eu vou ter aqui, ó, x igual, pego tudo isso aqui e faço a divisão pelo 6. Então o valor do x
Dividindo 3.780 por 6, eu vou ter então 630. Veja só, comprando 6 metros, ela paga 420. Comprando 9 metros, ela vai pagar 630. Então, esse seria o valor que a gente coloca aqui. Observe o que aconteceu. Aumentou ou não aumentou? Deu um aumento, não é? Então, isso realmente indica que é uma grandeza diretamente proporcional. Tudo bem? Quando tiver uma situação aqui, ó, eu montei essa tabelinha aqui só para identificar o que está acontecendo. Então, eu coloco exatamente como está. Não preciso fazer mudança nenhuma e só faço a multiplicação do de cima pelo de baixo da outra fração, do de baixo pelo de cima da outra fração. Isolo o x, conforme a gente já sabe fazer com as equações do primeiro grau, e vou ter o valor dele. Agora vamos ver uma situação contrária, uma situação que as grandezas sejam inversamente proporcionais. Para começar, novamente, a gente pode colocar esses dados em uma tabela para a gente analisar. Então, a gente tem duas grandezas, ó, a velocidade média e o tempo em minutos. Certo? E a gente vai analisar o que está acontecendo com essas grandezas. Veja só, a velocidade média, que fala de uma das situações, é 90, certo? 90 km por hora. Ela correndo a uma velocidade média de 90 km por hora, ela vai demorar 70 minutos para chegar. Aí o que o problema quer saber é, percorrendo a 100 km por hora, qual é o tempo que ela vai levar para chegar? Observa que, como a gente não sabe o tempo que ela vai chegar, a gente vai chamar de x. Agora a gente precisa analisar o que está acontecendo com essas grandezas. Veja só, se percorrendo a 90 km por hora, ela demora 70 minutos para chegar, aumentando para 100 km por hora, ela vai chegar em mais tempo ou em menos tempo? Vamos ver só. De 90 para 100, a gente vai aumentar, certo? Agora, do 70 para o x, vai aumentar ou vai diminuir? A gente está aumentando a velocidade e o tempo vai diminuir, tá? Quanto mais a gente corre, em menos tempo a gente chega. Tranquilo? E de modo contrário, se ela fosse, por exemplo, a 80 km por hora ou a 60 km por hora, o tempo que ela ia chegar seria mais demorado, né? Diminui a velocidade, aumenta o tempo. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. E isso, então, é uma grandeza inversamente proporcional. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de começar a resolver o problema é identificar esse fato, se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. No que isso vai mudar? Veja só, se são inversamente proporcionais, a gente vai ter que inverter isso daqui. Inverter. Como assim? Primeiro eu vou montar 90 sobre 100, da mesma forma que a gente fez antes, igual. Não esquece de inverter. Quando for uma grandeza inversamente proporcional, eu inverto esses valores. Eu tenho 70 em cima, x embaixo. Vou fazer o contrário. X em cima e 70 embaixo. Tem problema fazer assim? Não, porque é exatamente assim que a gente faz. E agora como é que a gente faz? Da mesma forma que antes, tá? Depois que eu inverti, o processo de resolução é o mesmo. Como foi que a gente fez? Multiplicou o de cima pelo de baixo, cruzado, e o de baixo pelo de cima. Eu posso fazer 100 vezes x, vai dar 100x, igual 90 vezes 70. Veja só, 9 vezes 7 vai dar 63. Eu coloco um zero e coloco um zero. Bem simples, né? Agora, vou fazer conforme a equação do primeiro grau. X igual 6.300 dividido por 100. O que eu faço agora? X igual, corto um zero com um zero, corto um zero com um zero.
63 dividido por 1 vai ficar o próprio 63. Observa que o valor do x foi 63. O que isso quer dizer? Se ela anda 90 km por hora e percorre lá em 70 minutos, andando a 100 km por hora, ela vai demorar 63 minutos. E percebe que de fato diminuiu, porque é assim que tem que acontecer. Se ela anda mais rápido, o tempo que ela demora lá para chegar no destino tem que ser menor, tudo bem? Então essas foram as duas situações, com grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. E a gente viu que a diferença está aqui, ó, nessa questão. Se você não lembrar de fazer essa inversão, aqui onde tem o x, quando for inversamente proporcional, vai dar ruim, tudo bem? Então essa foi a nossa aula para hoje. Se precisar, revisa novamente para tirar suas dúvidas. Bons estudos e até a próxima!